Se a vida e a cultura Drow são movidas por uma única força, esta deve ser a sua fé. Os Drow são panteístas apenas no sentido mais amplo da palavra. Os humanos adoram uma variedade de divindades e os elfos reverenciam Corellon Larethian acima de todos os outros. Mas sua religião está repleta de outras divindades, que são quase tão importantes. Mas para o Drow, existe apenas Lolth. Isso é uma surpresa para muitos estudiosos, que acreditam que o panteão Drow consiste em várias divindades. Isso é particularmente verdadeiro no cenário de campanha de Forgotten Realms, os Reinos Esquecidos, onde entidades como Galnador e Vairon aparecem na prática religiosa Drow. Mas essas divindades, não importa o quão fortemente um Drow individual possa reverenciá-las, são secundárias na melhor das hipóteses, mal visíveis na sombra da Rainha Aranha. Os Drow os honram, mas não os consideram verdadeiros deuses e não os adoram com a mesma devoção, ou os temem tanto quanto, como fazem a Lolth. É ela, e somente ela, que se destaca como o coração da religião Drow. A prática religiosa não é uma atividade voluntária entre eles. Como as sacerdotisas governam a sociedade Drow, na medida em que se pode dizer que uma instituição faz, elas impiedosamente impõem a adoração de Lolth, exigindo participação em seus rituais e muitas vezes punindo a falha em participar, fazendo do transgressor seu próximo sacrifício. As sacerdotisas raramente se veem forçadas a tomar tais medidas, entretanto. A adoração a Lolth está tão arraigada na cultura que a maioria dos Drow participa de boa vontade, em uma mistura de reverência e terror por sua deusa. Ritos e rituais de Lolth. Como era de se esperar de uma sociedade tão violenta e uma divindade tão voraz, os rituais sagrados de Lolth são coisas brutais e sangrentas. O sacrifício vivo é um princípio central de todos os rituais, exceto alguns secundários. Os Drow adoram não por amor, mas por medo, e sua fé exige que seu medo contamine todos. Vigílias de Lolth, testes de Lolth e, acima de tudo, os banquetes de Lolth. Orações. Orações a Lolth são sempre feitas em élfico. O idioma subcomum é bom para uma conversa normal, mas as devoções à deusa não devem ser maculadas com palavras adotadas por outras raças. Os Drow frequentemente oram antes de entrar em uma situação perigosa, começar uma empreitada ou simplesmente se preparar para um dia de trabalho. Eles, entretanto, não pedem a ajuda de Lolth nas provações que se avizinham, ou buscam sua bênção para uma tarefa. Pedir ajuda é um sinal de fraqueza, um insulto à deusa, e fazê-la pedir para ser atingido por alguma doença ou infortúnio horrível. Em vez disso, as orações a Lolth são pedidos para serem testados, para que o peticionário possa exibir sua força e habilidade, ou promessas de que os sucessos do dia serão alcançados em nome de Lolth e devotados à sua glória. Elia Lothu, élfico para Teste-me, Lolth, está entre as frases mais comuns pronunciadas na oração Drow. Ritos menores. Um Drow pode realizar um rito menor quando está celebrando uma vitória pessoal e procura oferecer a Lolth o que lhe é devido. Mais do que uma simples oração, esses ritos geralmente envolvem alguma forma de sacrifício simbólico, como vinho derramado, riquezas queimadas ou uma pequena quantidade do próprio sangue derramado do peticionário. Esses ritos requerem um ícone, ídolo ou símbolo de Lolth, ante do qual são realizados. Eles incluem a recitação de longas orações pedindo a Lolth que aceite os presentes oferecidos e que ofereça desafios ainda maiores nos dias que virão. Ao contrário das orações, que muitas vezes são proferidas em público, e dos ritos principais, que são grandes eventos, os ritos menores são atividades pessoais. Raramente envolvem mais de um Drow. Ritos maiores. Os Drow conduzem dois tipos de rituais principais para Lolth, ambos envolvendo a participação de vários indivíduos e sacrifícios de sangue para a deusa. A primeira é uma cerimônia religiosa, na qual os Drow se reúnem para homenagear sua Rainha Negra.
As sacerdotisas conduzem a cerimônia com orações e cantos, normalmente dentro de um templo de Lolth, ou diante de um grande altar ou ídolo. Pelo menos um sacrifício, normalmente de um cativo ou escravo, mas ocasionalmente de um cidadão Drow, ocorre neste momento, e seu sangue é derramado para alimentar a Rainha Aranha. A segunda é uma competição entre sacerdotisas, ou mais raramente, outros Drow poderosos, projetada para provar seu valor aos olhos de Lolth. A maioria desses eventos inclui combate direto e competição, seja em combate corpo a corpo ou lançamento de feitiços, mas outros envolvem testes de conhecimento e ritual, ou mesmo a aquisição de objetivos específicos. O vencedor prova seu valor e ganha magia adicional, posição superior no sacerdócio e prêmios semelhantes. Os perdedores, presumindo que sobrevivam, são frequentemente rebaixados, mutilados ou transformados pela raiva de Lolth em Driders, ou outras criaturas horríveis. Os Drow conduzem rituais importantes para celebrar eventos e vitórias em toda a comunidade, sempre que uma sacerdotisa busca ascensão a um alto cargo, e em intervalos regulares, sem nenhum propósito além da veneração de Lolth. Os sacrifícios para a Rainha Aranha. O gosto de Lolth por sacrifícios é muito específico. Ela prefere criaturas sencientes a não sencientes, humanoides a não humanoides, elfos a outros humanoides e Drow a elfos. Ela prefere sacrifícios mais poderosos, criaturas de maior poder, aos mais fracos, e suas próprias sacerdotisas a todos os outros. Obviamente, este último tipo de sacrifício ocorre apenas raramente. Para evitar que a igreja se desintegre, as sacerdotisas raramente iniciam violência entre si, e se uma sacerdotisa briga com outra, é provável que muitas delas venham em auxílio da vítima, nem que seja para preservar o status quo. Eles sacrificam os seus próprios como punição, no entanto, ou se um fizer muitos inimigos entre os outros. Este fator mantém todas as sacerdotisas cautelosas umas com as outras e constantemente lutando por poder suficiente para repelir ataques repentinos, exatamente do jeito que Lolth gosta. Servas de Lolth. O sacerdócio Drow é incomum, talvez até único, porque não é inerentemente mais fiel ou zeloso em sua adoração do que o resto da população. Quase todos os Drow veneram Lolth, pois entendem as consequências de não fazê-lo. A Igreja de Lolth é menos um refúgio para os devotos da sociedade e mais um caminho confiável para o poder. A menos que você suba na hierarquia de uma casa poderosa, o sacerdócio é o meio mais seguro de avanço na sociedade Drow. E embora o sacerdócio raramente aceite Drow de baixa posição, o faz com mais frequência do que as casas. Dito isso, os Drow entendem que a vida de uma sacerdotisa não é fácil. A igreja não apenas conduz os ritos e rituais de Lolth, ela serve como a cola que mantém unida uma sociedade de casas intrigantes e briguentas. Seus membros devem ser fortes e impiedosos, e, talvez o mais difícil de tudo, devem moderar seus próprios esquemas para considerar as necessidades da igreja como um todo. Isso não significa que as sacerdotisas Drow não planejem realizar suas próprias ambições à custa dos outros. Na verdade, o sacerdócio está repleto de mais lutas políticas e acordos secretos do que em quaisquer casas conjuntas. As sacerdotisas entendem, no entanto, que embora Lolth favoreça os Drow que avançam em seu próprio poder, ela também deseja que a raça como um todo prospere, e uma sacerdotisa cujos esquemas pessoais ameaçam enfraquecer a comunidade rapidamente, descobre que está caindo em desgraça com a deusa e sua igreja. Tornando-se uma sacerdotisa. Na sociedade Drow, os machos nunca são aceitos no sacerdócio, e podem, na melhor das hipóteses, esperar ser um servo favorecido de uma sacerdotisa. E para se tornar uma sacerdotisa de Lolth, uma Drow deve entender que ela precisa atingir certos requisitos. Na verdade, são dois. Primeiro, ela deve mostrar aptidão para a magia divina. Entre os Drow, toda sacerdotisa deve ser uma clériga ou outra conjuradora divina, mesmo que tenha apenas alguns níveis na classe apropriada. Em segundo lugar, uma aspirante à sacerdotisa deve se sujeitar aos primeiros de muitos testes de Lolth.
Muitos Drow leigos enfrentam essas provações em vários pontos, mas as sacerdotisas a suportam de maneira relativamente regular. Estritamente falando, esses testes são entre o indivíduo e Lolth, e a interferência externa é proibida. Em um nível prático, entretanto, as sacerdotisas Drow raramente aceitam novas competições, a menos que o recém-chegado esteja de alguma forma em dívida ou subserviente a elas, é claro, e podem fornecer aos novos iniciados um pouco de desafio extra. Envenenamento e sabotagem não são incomuns, e enquanto a intromissão das sacerdotisas não for detectada, Lolth parece não se opor. Claro, uma sacerdotisa que é pega sabotando um recém-chegado, ou cujos esforços não conseguem impedir o novo iniciado de ter sucesso, muitas vezes sofre suas próprias provações e punições nas mãos de Lolth, ou nas mãos de sacerdotisas rivais que procuram derrubar o inimigo experiente quando uma mais jovem ameaça tomar seu lugar. Depois que alguém se torna uma sacerdotisa, o trabalho árduo está longe de terminar. O processo requer esforço constante para provar lealdade a Lolth, para exercer controle sobre outros Drow e para tirar vantagem das fraquezas das outras sacerdotisas. O melhor caminho para a promoção no sacerdócio é abrir uma posição desacreditando ou assassinando alguém de posição superior. Combinado com os requisitos de sobrevivência aos testes regulares de Lolth, esse clima de traição torna a vida de uma sacerdotisa relativamente curta para todas, exceto para as mais inteligentes e poderosas das Drow. Assim, a Igreja de Lolth permanece relativamente baixa no número de membros, mas as poucas sacerdotisas Drow que sobrevivem mais do que há alguns anos são indivíduos verdadeiramente potentes e impiedosas. Existe uma distinção muito importante entre os Drow, que os visitantes frequentemente deixam de notar ou compreender. Embora uma sacerdotisa de Lolth deva ser uma clériga, ou outro conjurador divino, nem todos os conjuradores divinos são oficialmente sacerdotisas. Uma Drow pode ser totalmente devotada à sua deusa, e até ter níveis como clériga, sem entrar formalmente na igreja. A habilidade de lançar feitiços divinos indica que uma Drow tem o favor de Lolth, mas isso não lhe concede nenhuma autoridade além do que ela pode tomar para si. Ela não fala pela igreja, e não pode contar com a autoridade do sacerdócio para apoiar suas ações. Filhas de demônios. Existe uma exceção à regra, de que todas as sacerdotisas Drow devem ser conjuradores divinas. Lolth reside no abismo, e muitos de suas servas, e seus servos favoritos, são demônios. Se os poderes de uma Warlock, bruxa, Drow derivam de barganhas com ou de descendentes de demônios associados a Lolth, ela é considerada abençoada pela Rainha Aranha. Se esses indivíduos atenderem a todos os outros requisitos do sacerdócio, elas podem manter o status, embora sejam, tecnicamente, conjuradoras misteriosas. Os testes de Lolth. Apenas os fortes podem prosperar, os fracos devem ser eliminados. Este é um princípio central da cultura Drow, e uma lei primária de Lolth. Para melhor garantir que apenas os mais fortes de seus súditos obtenham poder, Lolth ocasionalmente o submete a testes de suas habilidades. Muitos Drow, geralmente aqueles que vivem vidas normais, nunca passam por tal teste. Aqueles que detêm o poder devem suportar pelo menos 1 ou 2 testes durante a vida. E as sacerdotisas e matriarcas, poderosas, são testadas regularmente. Na maioria dos casos, falhar em um teste de Lolth resulta em morte. Em uma minoria significativa das vezes, no entanto, o sujeito fracassado é transformado em um Drider, ou, mais raramente, algum outro horror híbrido. Até recentemente, os Drow evitavam e odiavam os Driders, vendo-os como nada além de fracassos e sinais do desagrado de Lolth. No entanto, essa atitude começou a mudar com o passar das eras. Os 2 testes mais comuns são: o teste de lealdade. Um parente ou aliado do Drow, a ser testado, recebe uma visão de Lolth, alegando que o alvo do teste se voltou contra ela e deve ser morto em uma emboscada.
Quando o ataque começa, o alvo ouve a voz de Lolth dizendo que ela está sendo testada. Ela deve provar que deseja matar um aliado ao comando de Lolth. O teste de força. Este é um combate simples contra um Drow rival, ou um monstro de poder igual ou maior que o alvo do teste. Derrotar ou mostrar misericórdia ao inimigo resulta no fracasso do teste. Embora esses sejam os testes de Lolth mais comuns, eles também são os menos importantes. Outros testes que o Drow deve suportar ocasionalmente incluem: o teste das mentiras. O alvo deve manipular certos indivíduos, revelados a ela pela voz de Lolth, para acreditar em falsidades específicas. Mesmo sob ameaça e tortura, ela deve continuar a tornar essas mentiras totalmente críveis. O teste do vigor. A Drow, em um espaço confinado, é abruptamente coberta por enxames de aranhas venenosas. Ela deve se libertar sem ferir nenhum dos aracnídeos e sobreviver às suas picadas venenosas no processo. O teste da dúvida. A Drow é destituída de muitos, ou mesmo de todos os seus poderes, incluindo suas habilidades raciais e de conjuração, tanto arcana quanto divina. Essa degradação pode até incluir a aquisição repentina de níveis negativos. Em alguns casos, a Drow se transforma em Drider, ou outra criatura, como se já tivesse falhado em um teste. A Drow não deve apenas sobreviver, mas também prosperar em seu estado de fraqueza, frequentemente por dias, semanas ou mais, sem perder a fé em Lolth. Somente as Drow mais poderosas e bem colocadas sofrem este teste, e aquelas que passam são as mais fortes aos olhos da deusa. A hierarquia do sacerdócio. Uma hierarquia formal estrita seria antiética à mentalidade caótica do Drow. A Igreja de Lolth carece de níveis hierárquicos e designações oficiais, e os títulos existentes costumam variar de comunidade para comunidade. 3 títulos são comuns entre os Drow, embora mesmo estes estejam longe de ser universais. Uma sacerdotisa mais velha, experiente ou poderosa costuma ser chamada de Reverenda Madre. A sacerdotisa de idade, experiência ou poder moderados costuma ser chamada de Reverenda Filha. Todos os outros são simplesmente chamados de sacerdotisa, ou às vezes dirigidos com o honorífico reverenciado, como em Reverenciado Tesildra, eu procuro uma audiência. Na maioria dos casos, quando os Drow falam de posição na Igreja de Lolth, ou uma sacerdotisa fala sobre promoção, elas estão se referindo a uma simples medida de autoridade e antiguidade. Um subalterno não assassina seu superior para obter um título específico. Ela o faz para subir um degrau mais alto na escalada de poder. Nesse aspecto, a Igreja não é diferente do resto da sociedade Drow. O poder de uma sacerdotisa é tão potente quanto sua habilidade de forçar outros a reconhecer esse poder. Deveres do clero. Qualquer um que ouviu até aqui e ainda espera que as sacerdotisas Drow aconselhem os fiéis em tempos de turbulência emocional ou crise de fé, claramente não prestou atenção. A Igreja de Lolth não é um santuário para outros Drow em tempos de dificuldade, mas um lar para seus servos primários e executores. Os deveres das sacerdotisas de Lolth são duplos. 1. Elas são responsáveis por liderar os Drows nos rituais exigidos pela Rainha dos Poços da Teia Demoníaca. Embora qualquer clériga de Lolth possa liderar os Drow em orações ou ritos menores, apenas uma verdadeira sacerdotisa pode liderar uma comunidade como um todo, ou conduzir os sacrifícios formais de Lolth segundo a maneira como ela exige. Seu segundo propósito, intimamente relacionado ao primeiro, é reforçar a adoração de Lolth e seus ditames. As sacerdotisas têm autoridade para exigir a participação nos rituais de Lolth e aplicar punição sobre aqueles que não participam ou de outra forma agem contra os interesses da Rainha Aranha. Os Drow raramente sacrificam um dos seus, normalmente escolhendo escravos ou prisioneiros, mas Lolth prefere o sabor dos Drow a todos os outros. E quando a Igreja encontra uma desculpa para oferecer um Drow como punição, ela rapidamente aceita a oferta. Além disso, as sacerdotisas de Lolth não têm deveres estritos.
Algumas realizam várias cerimônias sociais, como casamentos, mas isso geralmente é feito como um favor a outro Drow poderoso, eventualmente exigindo retribuição, é claro. Frequentemente, elas atuam como líderes em tempos de conflito, crise ou guerra, mas esses papéis são desempenhados com a mesma frequência pelas líderes das casas. Sacerdotisas, quando não conduzem ritos para a sua rainha, estão engajadas nos mesmos tipos de esquemas que todos os outros Drow. Elas simplesmente têm a vantagem do mandato divino, ou pelo menos de aliados e recursos poderosos ao fazê-lo. Treinamento de clériga. Além dos requisitos e testes de Lolth discutidos, as clérigas e sacerdotisas de Lolth não passam por nenhum treinamento formal. Lolth exige esses testes de suas sacerdotisas com frequência. Missões. Lolth atribuiu às suas sacerdotisas e adoradores a tarefa de conquistar a vasta rede de cavernas no reino subterrâneo, bem como matar os elfos da superfície. As missões típicas incluem atacar uma comunidade Drow rival, invadir um covil de Devorador de Mentes por meio de magia, e construir um artefato que transforma os elfos da superfície em aranhas. Templos. Os templos de Lolth dominam, em todos os sentidos da palavra, as comunidades que os cercam. São edifícios grandes e imponentes, destinados a fazer com que todos os que entrem se sintam pequenos e humildes, uma sensação a qual se espera que os Drow, verdadeiramente fortes, resistam. Esses templos são defendidos por sacerdotisas, soldados e asseclas de Lolth, inteligentes e capazes, e frequentemente por hordas de aracnídeos também. Eles geralmente servem como depósitos de tradições sombrias e magia poderosa, bem como locais de rituais. Arautos e aliados. O arauto mais comum de Lolth é um demônio Bebelev. Seus aliados são demônios Succubus, demônios Bebelev e demônios Merryleaf. Lolth manifesta um aspecto de si mesma, essencialmente um avatar que representa apenas uma pequena porção de seu verdadeiro poder, com relativa frequência, muitas vezes participando de rituais ou rituais principais diretamente, e se alimentando dos sacrifícios.